Os efeitos da tempestade tropical Jude são desastrosos. Um rastro de destruição em vários distritos da província de Nampula. Estradas cortadas, sem água potável e sem também eletricidade. A fúria das águas no leito dos rios derruba até pontes, tornando a ligação terrestre interdistrital inacessível. As autoridades ainda estão no terreno a monitorar todos os estragos. Jude, e tal como outras tempestades que fustigaram recentemente a região norte de Moçambique e provocou danos humanos e feridos e para além de materiais. O Ministros apreciou a informação sobre a época chuvosa e ciclónica 2024-2025, com enfoque para os impactos dos ciclones tropicais Chido, Dikelede e Jude e as ações de resposta para o alívio das populações afetadas. Relativamente ao ciclone Jude, que se bate por estes dias na Zona Norte, importa realçar que no dia 6 de março de 2025, formou-se na bacia do sudoeste do Oceano Índico um sistema de baixas pressões que evoluiu para ciclone tropical, tendo atingido o continente no dia 10 de março, pelo distrito de Mossoril, na província de Nampula, com ventos fortes e rajadas de 195 km por hora e chuvas intensas acima de 240 mm por hora. Como impactos preliminares, apontam-se o registro de um óbito, 18 feridos, 2.155 pessoas afetadas, o que corresponde a 380 famílias. 380 casas totalmente destruídas e 28 parcialmente. 27 escolas destruídas, 3 salas de aulas também totalmente destruídas. Continuam trabalhos para a aferição da real dimensão e da destruição e seus impactos, ao mesmo tempo que as ações de busca, salvamento e socorro ocorrem no território em benefício das populações afetadas. O Jude é o terceiro ciclone que atinge a província nortenha de Nampula desde dezembro passado, e tendo sido antecedido pelo ciclone Chido e Dikelede, e que deixaram também um rastro de mortes e também de destruição. Essa que se vê lá no fundo é a ponte sobre o Rio Monapo. Para quem conhece, de Namialo para Netia. A travessia entre Rio Monapo, Namialo para Netia. Não se vê nada, assim como vocês estão a ver. Essa aí é a ponte aí. Essas já eram casas. Isso está a acontecer agora em Namialo. O governo anunciou esta terça-feira que já iniciou o pagamento das dívidas com diversos fornecedores privados. E trata-se de dívidas acumuladas ao longo dos últimos 2 anos com fornecedores de serviços, equipamentos e produtos solicitados pelas diversas entidades do Estado, e como hospitais, quartéis ou ministérios, que não foram pagas, tal como revelou o porta-voz do Conselho de Ministros, Inocêncio Impisa. Nos termos em que já tínhamos anunciado, portanto, na semana passada começou o pagamento com fornecedores e, como dissemos, o pagamento é feito por partes. Portanto, já estão a ser contactados a partir das províncias, naturalmente, porque as contratações são feitas ao nível territorial e, naturalmente, pelos ministérios, e já têm estado a ser contactados para este processo. Então, já iniciou. Em paralelo a este processo, está em curso também o pagamento das horas extras aos professores e funcionários de saúde. Em relação ao pagamento das horas extras, também o pagamento das horas extras já iniciou nos mesmos termos e há um trabalho que está a ser feito, um pouco mais complexo, porque nos apercebemos que no processo de pagamento, o processo de gestão desses pagamentos, em alguns pontos do país, não está a ser de acordo à nossa expectativa, significando que temos que continuar a conversar com os gestores, aqueles que devem efetivamente fazer a distribuição pelos professores, pelos pessoal da saúde, inclusive pelos funcionários no geral, sobre como é que tem que ser feito o pagamento. Ou seja, o que vai acontecer, e porque estamos a pagar por fase, o que se espera é que o pagamento seja feito de maneira proporcional em função àquilo que cada um tem em termos de direito a receber. Não é? Este é que tem sido o mecanismo que tem estado a ser adotado. No entanto, percebemos que em alguns pontos há algumas questões que devemos aprimorar para permitir que todos, ainda que em forma de sinal,
percebam que este 13º está a ser, horas extras estão a ser pagas. Para já agora, o 13º foi concluído, como já nos referimos em uma ocasião anterior. Estas informações foram reveladas no fim da 7ª sessão do Conselho de Ministros, no qual foi aprovado a Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2025-2044, cuja prioridade é o reforço da unidade nacional e restabelecimento da paz no país. A primeira área tem a ver com a unidade nacional, paz, como deve compreender, as questões da paz. Segundo, tem a ver com a questão de infraestruturas, não é? As infraestruturas, desenvolvimento de infraestruturas resilientes. Temos também matérias ligadas à questão da transformação digital, que é uma das questões essenciais para o nosso governo, mas depois temos as questões ligadas ao desenvolvimento humano, não é? Aqui no desenvolvimento humano entram todos os aspectos ligados à proteção social e à inclusão, portanto, dos diferentes valores que observam a própria situação da qualidade de vida das pessoas. Este documento, que contempla também o plano quinquenal do governo, vai ser submetido dentro em breve à Assembleia da República e para sua aprovação. O diretor do Instituto de Estudos Sociais e Econômicos, Euclides Gonçalves, diz que o nível de descrença do pensamento social por parte dos governantes e a população tem concorrido para a instabilidade social e política no país. Euclides Gonçalves entende que os cientistas sociais devem dar o seu contributo para a promoção da inclusão social nacional. Moçambique está num momento de urgências. Os cidadãos moçambicanos estão num momento de urgências. Porque estão extremamente frustrados com o crescente nível de desigualdades sociais, com o sentimento de que há cada vez mais injustiça social e até certo ponto um sentido de que o espaço para a expressão dos seus sentimentos, das suas vontades e particularmente o usufruto dos seus direitos vê-se coercido em algumas ocasiões. É importante que os cientistas sociais possam fazer o seu contributo para analisar os fenómenos sociais e organizar a reflexão dos governantes, organizar a reflexão entre as organizações da sociedade civil, organizar a reflexão com os cidadãos, para que em conjunto e em diálogo possamos pensar num país promissor, num país que seja uma nação em que todos possamos... Gonçalves reitera que Moçambique precisa de dialogar urgentemente para a reestruturação do país. Urgentemente, Moçambique precisa de conversar, Moçambique precisa de dialogar, Moçambique precisa de abrir espaço para que múltiplas vozes possam ser ouvidas. Isso é o que Moçambique precisa. Acima de tudo, Moçambique precisa de dialogar. Isso é urgente fazer e não se restringe ao diálogo entre um grupo específico de cidadãos, quer sejam eles membros de partidos políticos, quer sejam um grupo específico de cidadãos, membros de organizações da sociedade civil ou académicos. Temos que encontrar formas de construir pontes entre saberes e experiências de cidadãos, governantes, políticos, académicos e, em conjunto, produzir novas ideias e pensar o país que queremos. O diretor do Instituto de Estudos Sociais e Econômicos falava esta terça-feira em Maputo, à margem da Conferência da Unidade de Formação e Investigação em Ciências Sociais, promovida pelo IES. Nós, mulheres jovens e menos jovens, do Rovuma ao Maputo, transformamos diariamente o luto em luta. Luta por nós, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelas futuras gerações. Para nós, este 8 de março deve ser lembrado como um dia em que as mulheres moçambicanas se levantaram e unidas disseram basta. É desta forma que um movimento de mulheres de várias organizações lança um movimento em prol da defesa e proteção da mulher no contexto das celebrações do mês da mulher e cujas festividades arrancaram no passado 8 de março, devendo culminar no dia 7 de abril, Dia da Mulher Moçambicana. Em Moçambique,
o período entre 8 de março e 7 de abril tem sido assinalado como um momento de celebração da luta pelos direitos das mulheres e de solidariedade. Contudo, este ano, para nós, mulheres moçambicanas, este mês é mais do que uma jornada de luta. É também um mês de luto. Luto pelas vidas brutalmente ceifadas. Luto pelos que estão presos. Luto pelos corpos violentados e torturados. O sangue que corre em nossas ruas e o medo que se espalha em nossos lares não podem continuar a ser ignorados. O movimento de mulheres considera haver registro de cerca de 3 dezenas de mortes de mulheres de janeiro a esta parte, vítimas de assassinatos e de outras formas de violência no país, e clamam pela igualdade e paz e justiça. O contador de violência contabilizou desde 1 de janeiro à data mais de 29 casos mediatizados de violência contra as mulheres, dentre os quais 31,4% de assassinato, 11,4% de violência física, 11,4% de violência sexual, 8,6% de violência obstétrica, 5,7% de desaparecimento e 2,9% de baleamento. Muitas destas protagonizadas por quem tem um dever de proteger, incluindo agentes das Forças de Defesa e Segurança. A esta, nós, mulheres, exigimos viver em paz. Exigimos que quem está sentado na cadeira do poder, porque tem o poder para tal, inicie e avance um verdadeiro diálogo com o ator político a quem o povo que está nas ruas conferiu legitimidade para representar. E pela pacificação do país, as mulheres defendem um diálogo genuíno entre o governo e outros atores relevantes na sociedade moçambicana, numa altura em que reina uma atmosfera de violência após eleições de 9 de outubro passado. O presidente do Conselho Municipal da cidade de Maputo, Razak Manique, dirigiu esta terça-feira as cerimônias centrais alusivas ao 32º aniversário da Polícia Municipal de Maputo. As celebrações dos 32 anos da corporação foram marcadas pelo desfile da parada policial realizada no pátio do edifício sede do Conselho Municipal e pela deposição de uma coroa de flores na Praça dos Heróis Moçambicanos. No seu discurso de ocasião, proferido no Passos do município perante agentes e oficiais, o edil da capital do país destacou os desafios que a corporação enfrenta durante as suas atividades, tais como mobilidade urbana, venda informal, poluição sonora, ordenamento territorial, saneamento do meio, corrupção e entre outros. A mobilidade urbana e os seus impactos no trânsito e na segurança, a venda informal em locais impróprios, afetando a organização da nossa cidade, a poluição sonora que afeta a tranquilidade pública, o ordenamento territorial para garantir um uso racional do espaço, o saneamento do meio que deve ser prioridade para todos nós, o consumo de bebidas alcoólicas e outras drogas nas proximidades de estabelecimentos de ensino e, mais recentemente, manifestações com caráter violento colocam em risco a segurança de todos os nossos municípios. Estes são apenas alguns dos problemas que temos enfrentado e que exigem cada vez mais a colaboração ativa de todos os setores da nossa sociedade. Razak Manique desafia a corporação a desenvolver ações multissetoriais para a formação de uma cultura de respeito e civismo na capital do país. A aproximação junto dos cidadãos e a colaboração com outras forças de defesa e segurança são cruciais para o sucesso das ações preventivas e de combate à criminalidade. O uso sustentável dos meios circulantes e de comunicação disponíveis para melhorar a resposta e agilidade nas ações de patrulhamento e de fiscalização. Combate rigoroso à corrupção, uma prática que enfraquece a confiança da população nas instituições e compromete a eficácia da nossa ação. A nossa Polícia Municipal deve ser um exemplo de transparência e integridade, com tolerância zero a qualquer forma
de corrupção. Por sua vez, o comandante da Polícia Municipal da cidade de Maputo, Antônio Espada, reitera o compromisso da corporação em garantir a ordem e tranquilidade públicas na urbe. No nosso dia a dia, continuamos focalizados nos seguintes desafios: regulação do trânsito rodoviário em várias artérias do município, fiscalização do estacionamento irregular, fiscalização do encurtamento e desvio de rotas, proibição da venda informal em locais impróprios, fiscalização e proibição da prática de poluição sonora. Excelência, queria dizer desde já que estas são as atividades que a Polícia Municipal se promete a fazer e agradeço esta ocasião e desta feita as ordens. Recordar que a Polícia Municipal foi criada através da Resolução número 93/2012 de 25 de outubro, com vista a responder à necessidade de existência de uma força policial específica para lidar com as questões ligadas ao cumprimento das posturas municipais fora da alçada da Polícia da República de Moçambique. O selecionador nacional de futebol Skinny Conde divulgou na manhã desta terça-feira a lista final dos 25 jogadores convocados e para a quinta e sexta jornadas da fase de qualificação ao Campeonato do Mundo 2026. Nos eleitos pelo técnico Skinny Conde, destaca-se a ausência de um dos capitães dos Mambas, Messer Sitoy, e o regresso de outros defesas, o lateral direito Edmilson Dove, a jogar na África do Sul, e Chico Muxanga, do Costa do Sol. No setor ofensivo também há novidades, a chamada do Calvo Neves da Associação Black Bullies. No total foram chamados 3 guarda-redes, 8 defesas, 7 médios e 7 avançados. Destes, 12 jogadores jogam em Moçambique, enquanto 13 jogam fora de portas. Moçambique enfrenta a Uganda a 20 de março e a Argélia no dia 25 do mesmo mês. Partidas cruciais para manter viva a esperança de apuramento inédito dos Mambas a um campeonato do mundo de futebol. À entrada da quinta jornada no Grupo C, Moçambique e Argélia partilham a liderança com 9 pontos. Eis a lista completa dos atletas convocados: guarda-redes Hernani Siluani, Ivan Urubal e Kimi Zavala. Defesas Ifren Matola, Domingos Macanza, Renildo Mandava, Edmilson Dove, Nené, Fernando Samboco, Francisco Muxanga e Bruno Langa. Médios Afonso Amad, Ricardo Guimarães, Amad Momad, Shaquille Nanji e Pedro Santos, Domingues e João Bond. Avançados Calvo Neves, Stanley Ratifo, Klaus Bauk, Jenny Catamo, Gildo Vilanculos, Whitney Skembo e Elias Macamo.